Fala aí, pessoal, estamos aqui com mais uma questão de matemática do Enem. Vai ser essa questão já de hoje mesmo, é uma questão de geometria espacial. Não é muito complicado, mas tem umas coisinhas interessantes. Na alimentação de gado do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la, protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de topo, 2 metros de largura de topo, desculpa, e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura de silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. A questão que está pedindo para a gente é basicamente a capacidade de forragem. Se a gente encontrar a capacidade em metros cúbicos, a gente faz uma regra de 3 e encontra a tonelada de forragem que ocupa o silo. Então a gente vai ter que calcular o volume dele. Para calcular o volume dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir que figura é. Obviamente ele falou aqui que é um prisma reto trapezoidal, mas nessa figura ele não parece um prisma. No prisma, o fundo tem que ser igual ao topo. Nesse caso, para poder resolver essa questão, nós temos que pensar que é, esse objeto ele está rotacionado 90 graus. Imagina como se estivesse em pé. Esse aqui é o fundo e esse aqui é o topo. Agora parece mais com um prisma para gente. Então, é assim que a gente vai calcular o volume dele, como fosse um prisma. Primeiro vamos, né, ter que anotar todos os dados que ele deu para gente. Porque para calcular o volume, a gente precisa da área da base, e a base é um trapezoide. Ou um trapézio, né? Trapézio seria mais certo. A gente precisa da área da base e da altura para calcular o volume de um prisma. Então, vamos anotar tudo que a gente precisa. Primeiro, para a área do trapézio, a gente precisa dessa base e dessa altura aqui. E aí a altura vai ser o C aqui, porque né, quando a gente virar ele 90 graus, essa parte aqui que vai ser a altura. E essa altura é a altura do trapézio. Então, vamos começar a anotar. Primeiro ele falou pra gente que o silo tem 6 metros de largura do topo e 2 metros de altura. Ele falou pra gente algo interessante. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais que a largura do fundo. Para gente poder descobrir a largura do fundo. Se eu tenho 2 metros de altura, então a largura do topo tem 1 metro a mais. Certo? Se é a cada metro de altura, e a gente tem 2, então aqui aumentaria vezes 2. Então, 1 metro de altura. Então, a largura do topo, que é 6, tem 1 metro a mais que a largura do fundo. Logo, a largura do fundo tem que ter 1 metro a menos que a largura do topo. Logo, a largura do fundo vai ser 5 metros. E o comprimento do silo é de 20 metros. Essa aqui vai ser a nossa altura, e a gente vai usar esses dados para calcular a área da base. O volume vai ser a área da base vezes a altura, e a área da base vai ser isso aqui, essa é a fórmula do trapézio, certo? B maiúsculo mais B minúsculo vezes a altura dividido por 2. Eu fiz uma questão recentemente que a gente usou uma outra forma para calcular o trapézio, também funcionaria nesse caso, certo? Fazendo 2 triângulos e um retângulo aqui. Mas para poder salvar tempo, você pode sempre usar essa forma aqui, se você lembrar dela. Então vai ser isso aqui, vai ser 11 aqui, né? Vezes 2. 2 corta com esse 2 aqui, ficaria só 11 vezes 20, que é a altura, certo? Lembrando que quando virar 90 graus, essa aqui vai ser a altura. 11 vezes 20 dá 220 metros cúbicos. Se para cada 2 metros cúbicos ocupa uma tonelada de forragem, se a gente dividir aqui por 2, a gente descobre a tonelada de forragem, que daria 110 toneladas. Então ficaria a resposta a letra A. Então fica por aí a questão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Dá um like no vídeo para ajudar, segue a página do Instagram e canal do YouTube para não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!